O professor, na sala de aula, ele tem que ser professor. Ele não tem que ficar tocando violão, ele não tem que ser vocalista, ele não tem que ficar fazendo recursos cênicos, recursos de ciranda, de roda, de palco, ser um showman. Professor tem que ser professor. Tem que ser um especialista numa área. Precisa repassar o conteúdo com a história de vida. É isso. Vivemos em uma era onde a dopamina rege os comportamentos. No livro Nação Dopamina, a psiquiatra Annie Lembke alerta para o desequilíbrio do cérebro moderno diante de tantos estímulos prazerosos. As redes sociais, os vídeos curtos e os jogos eletrônicos treinam a mente a buscar gratificações imediatas, tornando tudo que exige esforço contínuo, como estudo, tedioso e insuportável. O cérebro dopaminado não tolera o silêncio, o tédio ou o tempo necessário para a aprendizagem. É nesse contexto que surge a crítica do escritor Fabrício Carpinejar. Espera-se que o professor se torne o showman, o animador de auditório que disputa a atenção com o celular. A aula vira performance, o conteúdo vira espetáculo, mas o problema não é a falta de criatividade do professor, é a falta de disciplina e foco do aluno. Como ele mesmo denuncia, o professor não precisa dar show, ele precisa dar aula. A neurocientista Belle Ponnet também nos ajuda a entender esse cenário ao nos explicar os dois tipos de motivação: a motivação extrínseca e a intrínseca. A extrínseca é a motivação para o resultado externo, como passar na prova, ganhar um prêmio ou até mesmo evitar um castigo. Ela é útil, mas efêmera, cessa quando a recompensa chega. Já a motivação intrínseca nasce do propósito, da curiosidade e do desejo de crescer. É quando o aluno estuda porque quer e não apenas quando precisa. Rubem Alves, com a sua pedagogia do espanto, diria que a educação começa quando os olhos brilham, quando algo que parecia comum se revela extraordinário, quando o aluno se pergunta por que isso acontece. O professor não precisa ser mágico, ele precisa ser um jardineiro. Lançar a semente, cultivar o terreno, mas é o aluno que precisa regar. Por isso, a responsabilidade sobre a educação não pode repousar apenas sobre os ombros do professor. O show não é a solução, o espanto sim. A criança e o adolescente têm como ofício o estudo, e como em qualquer outro ofício, o foco e a disciplina não é uma virtude extraordinária. São requisitos básicos. O professor ensina, mas é o aluno que precisa estar disposto a aprender. O professor, na sala de aula, ele tem que ser professor. Ele não tem que ficar tocando violão, ele não tem que ser vocalista, ele não tem que ficar fazendo recursos cênicos, recursos de ciranda, de roda, de palco, ser um showman. Professor tem que ser professor. Tem que ser um especialista.